Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, ativa o sininho, né? Deixa um comentário, essa interação acaba ajudando o canal a ser impulsionado na plataforma. Beleza? Vamos falar de Vasco. Estou aproveitando aqui uma semana que a gente tem sem jogos para trazer assuntos aí pertinentes à gestão, a planejamento, já pensando no que vai acontecer para o Vasco. Por exemplo, a gente tem uma indefinição com relação à SAF, né? Ontem eu trouxe um vídeo aí mostrando que vai rolar provavelmente em dezembro um julgamento lá da ECAP com a 777, né, e a Lenderhall, para ter uma definição do que vão fazer com os 31% que eles têm ali direito da SAF do Vasco e qual que é o caminho que o Pedrinho vai adotar, né? Então tem muita gente esperando aquelas vamos lá, investigações que estão rolando dentro do Conselho Deliberativo, né, que são comissões que estão averiguando tudo que foi feito na venda do Vasco, né, para expor quem foi que fez, por que fez, quem é que se deu bem com esse negócio. Estamos esperando para ver se realmente vai acontecer alguma coisa até o final do ano. E o que vai ser, qual vai ser a direção do Vasco? Se vai ter alguma parceria, por exemplo, com a Crefisa, né? Se vai ter proximidade, se name right, se vai comprar os 31%, a Crefisa que está saindo do Palmeiras, o Palmeiras está fechando com outro patrocinador, enfim. Há uma expectativa para qual é o rumo que o Vasco vai tomar com relação à SAF. E outra coisa, cara, no departamento de futebol, e é o que a gente vai falar aqui agora, é quem fica, né, o que dá para tirar desse elenco para 2000. É lógico que você não pode começar um trabalho, jogar tudo para fora e começar um trabalho do zero. Claro que se você perguntar, tem muito vascaíno revoltado que vai dizer que o time não presta, ninguém presta, não vale nada, joga tudo fora, começa tudo do zero, contrata um time novo. Mas não é assim, gente. Não é assim. Você tem que manter uma base, né? Alguns jogadores que encaixaram na temporada, como o Léo Jardim, como o Verrete, né? Tem o Coutinho, tem o contrato, vai ficar. Enfim, eu vou começar a falar aqui de uma provável barca, porque em dezembro vários jogadores estão com seus contratos terminando. E até uma publicação trazida pela galera lá do podcast Cruz Maltino traz nomes dos jogadores que estão aí com o contrato no fim. Um é o goleiro Pablo, de 21 anos. Outro é o goleiro Kehler, que veio emprestado do Internacional. Tchau e benção. Aí tem que trazer um goleiro reserva, né? Tem que trazer um goleiro reserva. Aí vamos lá. Vitor Luiz para mim já deveria estar sendo titular do Vasco. Embora muita gente fique puta quando eu falo isso, que você tá queimando o Piton. E eu vou falar sobre essa parada do Piton daqui a pouco. Por que eu acho que o Piton vive uma má fase e por que o Vasco também vive essa má fase. Mas o Vitor Luiz é um jogador que, para mim, ele marca mais, ele dá mais proteção para o sistema defensivo, um jogador mais veloz. É o caso do PH do lado direito. Então eu já estaria com o Vitor Luiz, e a gente tomou vários gols naquele setor ali, costas do Piton com o zagueiro Léo fazendo a cobertura. Aí é a receita do fracasso, né? Então Vitor Luiz, para mim, desses que eu vou falar aqui, é o único que ficaria. Dos 7, é o único que ficaria. Vamos lá, Pablo, Kehler, Vitor Luiz, o Rojas, tchau e benção, vá lá para o quem te trouxe lá, né? O Ramon Dias está no Corinthians, ele veio por empréstimo, vai embora no final do ano. O Michael, cara, o Michael é o que a gente tinha. É um jogador que é forte dentro da área, só que ele é lento. E eu acho que para o que se a gente for pensar em time campeão no ano que vem, não dá para contar com o Michael titular. Só se for para ficar, para compor um elenco. Mas no meu time não ficaria. Rossi, tchau e benção, esse aí tá aí só passeando no Rio de Janeiro e ganhando uma grana, ele e o Galdames. O Galdames é o outro também, para fechar esses 7. O Galdames, que também, tchau e benção. Só o Rossi e o Galdames é mais de 1 milhão por mês. Cara. Olha o prejuízo. Olha os negócios que fizeram. Rossi e o Galdames, mais de 1 milhão por mês. Você teria uma dupla de zaga aí de seleção no Vasco, brigando por título. Então, Rossi e Galdames, para mim,
pé na bunda também no final do ano. Outro que tem um contrato finalizando no final do ano é o volante Hugo Moura, mas esse tem ali uma obrigação de compra. Então ele vai permanecer no Vasco. E até porque vem bem o Hugo Moura, hoje é titular indiscutível desse time do Vasco. Então, o que eu falei lá ali, quando a gente começou a falar disso aí, alguns jogadores merecem ficar, né? É o caso do PH, tem os moleques, o Leandrinho, tem o Estrela, tem o JP, tem o GB, tem o Verrete, o goleiro, Léo Jardim, o Piton, né? Também não vou esquecer o que o Piton fez ao longo da temporada, só que a jogada entre Piton e Verrete ficou manjada. Os times, o caminho das pedras é as costas do Piton, entendeu? Ficou muito evidente que a jogada que o Vasco tinha era o Piton jogando praticamente de ala, cruzando a bola na cabeça do Verrete. Os times passaram a marcar o Piton e o Piton sumiu, não joga mais nada. E quando o Piton é marcado, defensivamente, ele é fraco. Então, a gente passa a ter um jogador a menos no lado esquerdo. Por quê? Porque não vai rolar a jogada que o Vasco estava conseguindo com os gols do Verrete e a gente acaba tendo os times adversários jogando nas costas do Piton com o brinde, né, o extra, que é o Léo Pelé naquele setor. Então, desses jogadores aí, quem você... Deu 7. Quem você manteria no elenco do Vasco para 2025? E fora esses jogadores, qual jogador você acha que deve ficar ou sair do Vasco? Deixe seu comentário aqui. Bom, eu vou trazer aqui uma informação sobre o São Paulo, nosso próximo adversário na quarta-feira. O São Paulo que vem de uma derrota para o vice-lanterna Cuiabá, jogando lá, e o São Paulo que só joga agora o Campeonato Brasileiro, tá? Saiu das Copas, tá focado, assim como o Palmeiras, só no Campeonato Brasileiro. São Paulo é quinto colocado no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano tem 47 pontos, e vem com tudo para cima do Vasco para se reabilitar na competição. Só que tem muitos problemas o São Paulo também. Tá correndo para ver se consegue contar com o atacante Ferreirinha no jogo contra o Vasco. Ferreirinha que já rolava uma possibilidade dele voltar a jogar contra o Cuiabá. Ele que teve uma lesão em agosto, 19 de agosto, estava fora, fazendo aí fisioterapia, tratando. Reta final, já poderia talvez estrear contra o Cuiabá, e agora com a data FIFA vai ter mais tempo para poder estar em campo, assim como o Jair, né? Do lado do Vasco, o Jair vai ter a oportunidade de entrar no segundo tempo, do lado de São Paulo, o Ferreirinha, estão correndo para contar com o Ferreirinha no jogo, tá? O São Paulo vai ter os desfalques do André Silva e do Arboleda, o atacante, aquele que o Vasco quase contratou, e o Arboleda, zagueiro titular do Vasco. 3 jogadores estão servindo a seleção. Lembrar que a data FIFA acaba num dia e o jogo é no outro. Aquele lance que eu falei ontem do Puma, provavelmente está fora do jogo contra o São Paulo. É a mesma coisa, serve para esses 3 do São Paulo, que é o Bobadilha, o Ferrarese e o tal do Jamal Lewis. Então são os 3 jogadores que podem desfalcar o São Paulo, junto com os outros 2 que eu falei, o André Silva e o Arboleda. Tá aí o nosso adversário na quarta-feira. Agora, para falar sobre o Vasco, por que o Vasco caiu tanto de rendimento no Campeonato Brasileiro? São 6... Campeonato Brasileiro, não. No Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. São 6 jogos sem vencer. 6 jogos sem vencer. Antes dessa sequência de 6 jogos sem vencer, o Vasco vinha de 8 jogos sem perder. Foram 5 vitórias e 3 empates. E uma das coisas que eu acho que é crucial para esse momento do Vasco é a perda do Adson. O Adson, desde que o Rafael Paiva assumiu o comando técnico do Vasco, foi uma válvula de escape para esse esquema do Vasco, com as puxadas dele do lado esquerdo, tanto ajudando a marcar, quanto fazendo gol e dando assistência. Então a perda do Adson, para mim, ela impacta muito nesse time do Vasco. Então, vamos lá, vamos pontuar. A perda do Adson, a jogada manjada do lado esquerdo, que todos os clubes viu, toda a imprensa falando, e acabou agora que sabem que tem que marcar o Piton e jogar nas costas dele, né? E a não contratação de zagueiros. Acho que são 3 fatores que fizeram o Vasco realmente bater no teto e cair o rendimento dentro de campo. O Vasco, como eu falei, de 6 jogos sem vencer, perdeu para o Atlético Paranaense lá, mas classificou nos pênaltis. Esse aí ainda foi com vitórias, vamos dizer assim. O Urubu foi 1-1. O Palmeiras foi aqui em Brasília, foi
perdeu por 1-0, né, que o Ryan fez o favor de entregar. O Cruzeiro foi 1-1. O Atlético Mineiro foi 2-1 na Copa do Brasil, com 2 entregadas do Léo Pelé. O Juventude foi 1-1 com aquela entregada, o atacante passando pelo Michael, como quem não passava por ninguém. A última vitória do Vasco, eu estava em campo. Eu estava no estádio. Lá na Bahia foi a vitória por 1-0 em cima do Vitória, tá? Fora, depois dessa partida, o Vasco não venceu mais e preocupa, né? Porque a gente agora tem 10 jogos no Campeonato Brasileiro e mais um jogo na Copa do Brasil. Se passar, se transformam em mais 2, que seriam as finais. Então, para finalizar o ano, se o Vasco classifica para a final, são 13 jogos. Se não se classificar, são 11 jogos para fechar o ano. Então, me preocupa não ter contratado zagueiro titular. A situação envolvendo o Piton, se não sacar do time, para mim, a gente vai continuar com os times jogando nas costas do Piton e marcando a principal jogada do Vasco, que era realmente o Piton para o Verratti, e a situação da perda do Adson, que impactou demais nesse elenco no time do Vasco. Então tá aí o que você faria nessas condições. Estou vendo agora um debate que é botar o Coutinho junto com o Payet para jogar. Coloca os dois e monta o time com os dois dentro de campo. Tem que... O Payet tem mais vontade, né? O Coutinho é jovem, tá jogando bem. Se for para fazer um esquema para jogar com os dois, vai ter que abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, como eu falei, lateral esquerda, você vai ter que botar um cara para marcar. O Vitor Luiz marca mais que o Piton. Volante, você vai ter que ter 2 volantes mais fixos. Você não vai poder ficar saindo com os volantes, você já vai ter 2 meias de criação. E 2 meias que não marcam muito. Para mim, eu jogaria com o Coutinho no ataque, fazia uma trinca ofensiva com o Coutinho, o Verratti, o Riasco 2.0 lá é assim, né? Tem hora que ele vai lá e cata todo mundo, tem hora que ele não joga nada. O Ryan era para ser esse jogador, mas entra e faz... Foi expulso, depois faz aquela cabacice lá de entregar o jogo contra o Palmeiras. É difícil, é complicada a situação quando o cobertor é curto. É o elenco limitado e é o time fraco, chegando no limite, e a gente aqui no desespero, pensando ainda numa final de Campeonato Brasileiro ou uma probabilidade de Libertadores. Acho que agora é pontuar no Campeonato Brasileiro para fugir daquela turma ali que está olhando para a gente, né, de baixo, e o que vier é lucro. Curte, se inscreve, desejar para você um dia abençoado, deixe seu comentário, fique com Deus e saudações vascaínas.